Nesse momento ele sente uma forte onda de calor nas costas e resolve virar. E quando ele vira, ele dá de cara com uma criatura. E óbvio, ele fica paralisado de medo, né? Uma sensação que ia desmaiar a qualquer momento. Bem-vindo a Histórias Fabulosas, eu sou Marcos Teixeira e antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, se gostar do vídeo, deixa teu like, comenta aí embaixo e também não esquece de ativar o sininho das notificações. E sem mais demora, vamos para a história fabulosa de hoje, a Fazenda dos Seres Azuis. A Fazenda Ipanema é uma fazenda histórica da época do Império. Ela fica localizada no interior de São Paulo, mais ou menos uns 130 quilômetros da capital, na região de Sorocaba, mais precisamente no município de Peró. Em 1810 foi construído lá a primeira fábrica de forja de metais do país e de lá saíram os primeiros canhões, peças para o exército, para as ferrovias, tudo isso no final do século XIX. Mas a Fazenda Ipanema também guarda uma série de mistérios, né? Tem muitos relatos sobre a aparição de fantasmas de escravos, objetos que se movem sozinhos, luzes no céu. E dentro da Fazenda Ipanema também está localizado o Morro Ipanema, que é muito conhecido na região por aparições de OVNIs, né? de luzes no céu. A geologia do Morro Ipanema indica que um dia ele já foi vulcão e que ele é rico em magnetita, o material magnético mais antigo conhecido pelos seres humanos. E tem uma outra curiosidade sobre o morro também. Na base de um dos seus lados fica localizado o Aramar, que é um centro de pesquisas nucleares da Marinha Brasileira. Lá, entre outras coisas, está em desenvolvimento o reator para o sistema de propulsão de submarinos nucleares. É no Morro Ipanema que se passa a história de Odair Prestes Carneiro, um homem de origem simples, morador ali da região rural de Peró. O Odair estudou na Escola Estadual Dr. Gaspar Ricardo Júnior, mas ele parou os seus estudos ali por volta da sexta série ainda do estudo fundamental. Era o comecinho do outono de 1983, o Odair tinha 29 anos e ele trabalhava ali prestando pequenos serviços de elétrica e hidráulica ali na vila de casas, que ficava dentro da Fazenda Ipanema, que era utilizada para hospedar técnicos, pesquisadores, engenheiros agrônomos. Na noite de 17 de abril, uma frente fria trouxe muita chuva para a região. E o Odair foi chamado na fazenda para socorrer o engenheiro agrônomo Pedro Santana, de 51 anos. Ele morava na casa número 3 dessa vila, né, que eu falei anteriormente, que hospedava os técnicos e tal. A força da tempestade entortou, derrubou uma calha e alguns cômodos da casa começaram a verter a água pelo teto. O Odair saiu de casa por volta das 21h15 na sua Honda CG 125, tomando muito cuidado porque ainda chovia muito, a pista estava muito escorregadia. Só que o acesso, né, principal, ali, a entrada principal da fazenda tinha se transformado num lamaçal intransponível. Ele resolve pegar uma estradinha alternativa, mas também tinha muita lama por lá. Ele vai andando devagarinho, acelerando um pouco, apoiando as botas no chão, né, para tentar achar uma rota possível dentro daquele caos de lama, né, de enxurrada e tal. Da estradinha ele pega uma trilha, lá estava ainda mais escuro e o farol da moto não estava ajudando quase nada. A moto já estava surrada, né, a bateria já não dava conta do recado. Então o Odair ele resolve dar uma paradinha para limpar o rosto, que estava coberto de lama, porque ele não gostava de usar capacete. De repente o Odair ouve um som estranho, que ele sabia que não era natural, porque o Odair nasceu e cresceu ali, ele conhecia todos os barulhinhos da mata e tal. Era um som diferente, era um som de motor, de gerador elétrico. E logo em seguida o ar é tomado por um cheiro forte de amônia, o que deixa os olhos dele vermelhos, lacrimejando, ardendo. E do lado direito da estrada surge quase no pé do morro, um clarão azul, como se fosse uma pequena aurora boreal, assim, né? Aparece aquele clarão azul quase na base do morro, do lado direito. O motor da moto desliga, o farol se apaga e o Odair se vê ali no meio daquela escuridão observando aquele clarão azul. Como ele ficou muito tempo parado no mesmo lugar, a moto acabou
atolando. Então ele precisou fazer muita força, né, até conseguir arrastar a moto para a beira da trilha. O Odair lembra que ele ganhou uma lanterninha de um pesquisador da fazenda, uma lanterninha aquela que parece uma caneta, né? Tinha muito nos anos 80. Só que essa lanterninha era muito fraca, então ele acaba desistindo de utilizá-la e tal. E ele, apesar do medo, ele se sentia atraído para aquela luz, né? Então ele resolve entrar no mato em direção ao morro para tentar descobrir, né, ter uma explicação para aquele clarão que estava aparecendo lá na base, né, do morro. Até porque ele sabia que ele não ia conseguir mais chegar na fazenda para resolver aquela história. E, claro, em 1983 ainda não tinha celular, ele não tinha nem como avisar e nem muito menos como, né, pedir socorro. Logo que ele começou a caminhar na direção da luz, ele começou a ter a sensação de que tinham vultos passando em volta dele muito rápido. E o cheiro de amônia incomodava mais do que o medo, segundo ele. À medida que ele ia se aproximando da luz, né, os vultos iam ficando cada vez mais presentes e eles começaram a ganhar uma silhueta, né, um contorno parecendo pessoas, né? Ele achava até que podia ser um efeito da contraluz, né? A luz era muito forte e tal. Além do ruído, agora o Odair tinha a sensação de ouvir vozes. Mais do que isso, ele tinha a sensação de que as vozes surgiam dentro da cabeça dele. Já fazia assim quase uma hora que ele tinha saído da casa dele e tinha parado de chover. E ele sente uma lufada de ar quente, né, no rosto, nos braços, e de repente o céu fica absurdamente limpo, né, estrelado, uma coisa incrível. E em seguida, do paredão, né, ele tinha a sensação que do paredão do morro começam a sair esferas de luz. Ele disse que essas esferas que começaram ali a pairar em cima da mata, e segundo ele, essas esferas tinham aproximadamente o tamanho de um Fusca. Não tinha mais o ruído elétrico. Aliás, não tinha mais ruído nenhum barulho, estava tudo em silêncio. A mata, os animais. Ele disse que as esferas luminosas, quando elas pairavam, elas faziam manobras simétricas, lineares. Elas mantinham uma distância perfeita, exata entre elas, e também trocavam de posição o tempo todo. O Odair suava frio, estava com o estômago embrulhado, né, com náuseas e tal, mas ele queria continuar, né? As luzes, elas causavam uma atração irresistível nele. E aí, de repente, ele ouve, né, surge na cabeça dele uma voz aveludada, assim, suave, e ele consegue identificar duas palavras: Kal Basai. Nesse momento ele sente uma forte onda de calor nas costas e resolve virar. E quando ele vira, ele dá de cara com uma criatura. E óbvio, ele fica paralisado de medo, né? Uma sensação que ia desmaiar a qualquer momento. Essa figura, ela era humanoide. Ela tinha pele azul, ela tinha os cabelos lisos e pretos até mais ou menos a altura dos ombros e as pupilas azul turquesa. E também era bem alta, tinha mais de 2 metros, segundo os relatos do Odair. A criatura sorri e aponta para as estrelas. O Odair segue, né, o movimento do braço da criatura, né, com a cabeça, e nesse momento ele ouve dentro da cabeça dele uma voz suave dizendo Orion, que era uma palavra que ele nunca tinha ouvido e não fazia ideia do que significava. A criatura, então, ela abre os braços, assim, num gesto que parecia que ela estava oferecendo um abraço. E o Odair até hoje não sabe explicar como é que o medo foi embora, assim, de repente, e permitiu que ele se aproximasse e, né, abraçasse a criatura de fato.
E ele diz que ele nunca sentiu uma sensação tão incrível quanto aquela. Era uma sensação de amor, de afeto. Era tão incrível que ele falou que ele perdeu a sensação de peso, de tempo. Ele só sentia conforto e paz. A partir daí, a conexão mental entre o Odair e a criatura, ela se torna fluida, plena. Sou Kal-Basai, diz a criatura mentalmente para o Odair. Não somos desse tempo nem desse espaço, porque o tempo e o espaço não existem da maneira como vocês imaginam. O Odair tenta falar, mas a criatura se antecipa dizendo que já sabe quem ele é e que não queria assustá-lo, mas é que ele apareceu no meio do Dantikan, a abertura do ciclo interdimensional, onde uma distorção no tempo e espaço permite que alguns seres de pele azul cheguem e outros partam. O Odair, apesar de ser um homem simples e ter apenas o primeiro grau ali incompleto, ele conseguia entender todos os conceitos complexos que a criatura transmitia para ele, né? Isso de uma certa forma deixava ele tranquilo, mas ao mesmo tempo também deixava ele curioso, né? Como é que ele poderia, né, entender conceitos e ideias, né, daquele tipo? Era como se ele tivesse ganho um upgrade, né, mental assim, instantâneo. Quem são vocês? Pergunta o Odair mentalmente. Ao mesmo tempo que ele repara que a criatura, por cima da pele azul, tinha uma espécie de uma penugem fininha e delicada. A criatura sorri e responde que eles vêm de Aruandan, que fica na constelação de Órion, mas também moram ali, né? E ela aponta para a lateral, né? Para a encosta do Morro Ipanema, que está toda iluminada ainda por aquele clarão azul. O Odair pergunta se eles moram dentro do morro e Kal-Basai diz que sim, que ali é a sua morada. É ali que fica a cidade de Taobao, que quer dizer cidade oculta na língua do povo azul. Nesse momento, o Odair começa um diálogo com a criatura. Então o morro é oco por dentro? Pergunta Odair. Kal-Basai responde: não. A cidade existe numa dimensão diferente da de vocês. Odair diz que não entendeu. A criatura responde: está dentro do morro, mas numa outra frequência dimensional, onde o espaço não é o mesmo. Não se preocupe com esse conceito, não é importante para o que quero lhe mostrar. Sem entender como ele se transportou até ali, o Odair se via agora diante de uma espécie de uma lâmina de luz azul, né? de um tom, segundo ele, um tom turquesa assim, incrível, né? Bem no pé do morro. E aí então ele percebe que aquele clarão, né? Aquela aurora boreal que ele começou a ver lá atrás, a origem era aquilo, exatamente aquela lâmina, né? aquela espécie de porta, de retângulo luminoso. Ele não sentia medo, a sensação era agradável, era pacífica. E Kal-Basai faz um movimento com o braço, né? Sugerindo que ele atravesse a luz. E o Odair aceita a sugestão, né? Aquela luz era irresistível, né? E segue em frente. E ele faz isso de olhos fechados, né? Tanto pelo medo quanto pela intensidade da luz. Então ele começa a sentir o corpo todo formigar, né? Desde o pé até a cabeça, e também como se microagulhas, né? Agulhinhas bem pequenas picassem assim, sem parar, né? A pele assim, bem suavemente, bem na superfície. Uma voz feminina invade sua mente. Bem-vindo. E o Odair se vê diante de outra criatura. Ela emanava um brilho, uma luz azul que assim, descansava os olhos. Assim, era uma sensação muito boa. Assim, ela deixava ele realmente relaxado.
né? Eles estavam numa sala ampla, clara, em poucos volumes, né? Ou móveis, enfim, era bem minimalista, vamos dizer assim. E a criatura ela estava próxima ao que Odair imagina que eram grandes janelas, né? Grandes aberturas. E a criatura sugere que ele se aproxime, né, das aberturas. E quando ele chega lá, ele tem uma visão incrível. O lugar que eles estavam era alto e de lá de cima ele via como se fosse um vale, ele via a cidade. Uma cidade imensa, iluminada, com prédios altos, assim, que Odair diz que pareciam cristais, né, meio pontudos, e também tinha muito movimento lá embaixo, tinham máquinas, né, e seres caminhando, andando. Mentalmente, o Odair diz que aquilo era lindo, era fantástico, mas que ele só podia estar sonhando. E a criatura diz que os sonhos também acontecem em outras dimensões, por isso que ele tinha aquela sensação e que aquela cidade era tão real quanto a dele. Por que moram aqui? Por que ninguém sabe de vocês? Perguntou Odair. E a criatura responde: moramos aqui muito antes de vocês. Mas o tempo é só uma dimensão. Estamos aqui desde as pirâmides, desde sempre. Aqui no morro, na dimensão de vocês, existem ruínas de nossas pirâmides. Isso você já sabe. O Odair responde que ele já viu essas ruínas e que já escutou essas histórias sobre pirâmides, mas que ele sempre riu disso tudo. E a criatura diz que, por um descuido, algumas pessoas da fazenda já os avistaram nesses momentos de Dantican, mas que associaram eles a fenômenos da natureza e ninguém levou os relatos muito a sério, e isso é muito bom. Mas por que falaram comigo? Por que eu? Perguntou Odair. E a criatura responde que os minérios que compõem o morro são magnéticos e por uma formação rara e especial eles causam uma distorção gravitacional que permite que suas naves sutis trafeguem entre as dimensões. E que o Odair, por algum motivo, responde a essas frequências, né, a essas ondas magnéticas, de maneira semelhante a eles. Isso chamou muito a atenção deles. A criatura continua: estamos aqui há muito tempo para ajudar a humanidade a combater as doenças que atingem os campos mais sutis de energia. Uma distorção que faz com que os humanos ajam de forma cega, violenta, egoísta, causando muitos males através da nossa história. E ela continua dizendo uma coisa muito interessante: o campo frequencial de vocês é extremamente sensível a energias de baixa vibração, e com o tempo isso pode acabar sendo fatal para sua raça, e que por algum motivo o Odair é diferente, ele tem uma espécie de imunidade contra isso. Em seguida, os dois pegam um amplo elevador todo de vidro, incluindo o chão de vidro, né, transparente, e descem até o nível mais baixo, né, vamos dizer assim, no térreo, né, da cidade, e começam um tour por Talbai, né, a cidade oculta do povo azul. Apesar de estarem dentro da montanha, existia uma espécie de céu ali, que dava uma sensação de profundidade. A criatura diz que nunca anoitecia ali, né? Chegava no máximo assim num nível de entardecer, e que obviamente não existia um sol ali, então todo o conforto térmico, né, de temperatura vinha do centro da Terra. Durante o passeio, o Odair recebe uma quantidade absurda de informações. Muita coisa foi colocada na mente dele a nível inconsciente para que ele não ficasse exausto, né, com a quantidade de conhecimento incrível num curto espaço de tempo. Num determinado momento colocaram o Odair numa cadeira, né, que era cheia de pequenos pontos assim, de silicone branco que lembravam pequenas ventosas. O Odair ficou ali por alguns minutos, e eles explicaram que aquilo
era uma máquina de estabilização celular para que o Odair não tivesse nenhum efeito colateral, né, quando ele transitasse de volta para a terceira dimensão. Os dois pegam o elevador novamente, né, e saem naquela sala onde tudo começou, né, de onde eles partiram. E lá estava o Kalbasai aguardando para se despedir. A criatura que se reuniu, o Odair, né, que andou com ele por toda a cidade, ele tinha a sensação que ela tinha essa energia mais feminina. Ela abre os braços, né, como fez o Kalbasai, sugerindo um abraço. O Odair novamente não resiste àquela energia e quando ele abraça, ele sente uma coisa diferente, muito mais intensa ainda. Era tanto amor, né, uma coisa tão incrível que ele começa a chorar. O Kalbasai aponta para aquela lâmina de luz e os dois atravessam juntos para o outro lado. Do outro lado, a noite estava agradável, não estava nem quente nem frio, estava tudo seco, não tinha nem sinal de chuva. Quando o Odair vira para o lado para se despedir do Kalbasai, não tinha mais nada. Só a encosta do morro, que ia desaparecendo na escuridão. O Odair vira para frente novamente. E quando ele vira, ele já está diante da moto dele, que está limpa, seca e com o motor funcionando. O Odair olha no relógio e tinha se passado apenas 5 minutos de quando ele partiu dali. Ele senta na moto, né, e parte direto para a fazenda Ipanema, né, para ir tentar, além de entender tudo que aconteceu, atender, né, ao pedido, ao chamado que tinham feito dele. Quando ele chega na fazenda, lá na Vila das Casas, ele chega na casa do engenheiro Pedro, ele bate na porta e assim que o Pedro abre a porta, ele já começa a pedir desculpa. E o Pedro interrompe ele e fala assim: peraí, por que você está me pedindo desculpa? Ele fala: não, desculpa, é pelo atraso, porque me aconteceu uma coisa muito louca, eu nem sei como explicar, e tenta falar e tal. Ele falou assim: mas eu não combinei nada com você, o Pedro diz, né? E ele diz: não, você me chamou aqui porque a chuva derrubou a calha, estava entrando água dentro da casa e eu tinha que vir aqui para te acudir e tal. E o engenheiro interrompe novamente, rindo, e falou assim: olha, eu não te liguei e também não choveu. E o Odair, né, fica mais pirado ainda, mais em choque. O engenheiro convida ele para entrar, né, tomar um cafezinho e tal. O Odair acaba aceitando, mas permanece em silêncio. Ele achou melhor não falar para ninguém aquilo, né, não contar nem para o engenheiro, nem para ninguém. O Odair saiu dali e nunca mais voltou a trabalhar na fazenda. Com o passar do tempo, aquela quantidade incrível de conhecimento que ele recebeu foi se tornando consciente, né? Todos aqueles conceitos complexos, né? Enfim, uma série uma infinidade de conhecimentos vinham à tona. E o Odair sentia que eram como se ele tivesse lembrando de livros ou de coisas que ele não estudou, mas estavam ali, né? Mas ao mesmo tempo ele sentia que aquele conhecimento pertencia a ele e que ele deveria utilizar aquilo de alguma forma, enfim, até para ajudar as pessoas. Bom, o Odair se tornou terapeuta holístico e hoje, aos 66 anos, ele reside na cidade de Araçoiaba da Serra, nessa região ali do Morro Ipanema, e até hoje ele atende os seus pacientes, né, com sessões de cura energética, auxiliado pelos seres azuis, liderados por Kalbasai. Se você gostou dessa história maluca, não esquece de deixar teu like, comentar aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo das próximas histórias fabulosas que vem por aí. Valeu, até mais!